Agora que já cadastramos o modelo, podemos cadastrar o plano de risco. Para isso, acesse SGI, Gestão de Riscos, Plano de Risco. Se você já possui um plano de risco cadastrado, por exemplo, utilize os campos de filtro para pesquisar. Digamos que queiramos ver todos os planos da unidade matriz. Selecione Matriz e clique em Aplicar. Pronto, aqui estão os 9 registros. Para criar um novo plano, clique em Novo. Preencha as abas e, conforme salvar, novas abas irão aparecer para o responsável do plano de risco. A unidade, a classificação do plano de risco. A classificação é cadastrada no mesmo local que os outros módulos utilizam: Guia, Configuração, Classificação. Defina o processo hierárquico se existente na sua empresa. O modelo que você irá utilizar. Quando selecionamos modelo, todas as configurações de matriz de probabilidade e gravidade que criamos, assim como controle e natureza, irão estar disponíveis quando cadastrarmos os riscos. Defina o título do plano. A revisão é um campo que será cadastrado e atualizado pelo sistema. No cadastro de um novo plano, a revisão sempre nasce como zero. Como é possível revisar um plano, essa revisão será atualizada conforme as revisões que forem sendo aprovadas. Defina o período de validade do plano de risco. Perceba que ele já vem preenchido como anual, pois o nosso modelo é anual. Se você alterar para um valor menor, o que vai valer é o valor do plano. Se alterar para um valor maior, isso não muda o modelo, apenas que para novos planos aquela validade não estará mais disponível e o modelo não estará mais disponível. Defina a aplicação do seu plano de risco. A aplicação é um campo que é definido em conjunto com a sua empresa durante os treinamentos. Defina o responsável e aprovador. O responsável é o usuário do sistema gestor que poderá manipular este cadastro de plano de risco. Os aprovadores são os usuários ou o usuário que irá aprovar as informações do plano de risco. Você pode cadastrar usuários ou grupos de usuários. Caso utilizar grupos de usuários, lembre-se que é uma lista de distribuição, que já deve ter sido cadastrada previamente. Vamos dizer que o usuário João é o responsável e aprovador é a Maria. Vale lembrar que se você definir grupos de usuários para estes cargos, não será necessária unanimidade. O primeiro que acessar o sistema irá fazer o fluxo andar. Defina se o plano de risco será público ou restrito. Se selecionar restrito, defina quais usuários possuem acesso. Clicamos em salvar e, como o usuário João é o responsável pelo plano, ele tem acesso às demais abas. A primeira aba que vamos preencher é a aba Lista de Risco. Aqui cadastramos de fato os riscos envolvidos neste plano. Clicamos em Novo e preenchemos os campos. Perceba que os campos que estão aqui são de filtro, ou seja, não preencha e clique em Aplicar para cadastrar um novo risco. Para isso, clique em Novo. Aqui iremos definir o nome do risco. No nosso exemplo, iremos cadastrar riscos relacionados com os nossos tutoriais do Sistema Gestor. O meu primeiro risco é de usuários não entenderem o tutorial, ou seja, a mensagem que estou passando. Você pode relacionar dentro do processo que você escolheu antes qual está relacionado com este risco. Atividade e o tipo de risco, se é uma ameaça ou oportunidade. No nosso caso, é uma ameaça. Defina a causa, a consequência, a natureza. Perceba que a natureza é conforme o modelo. Então, cadastramos no nosso modelo 3 opções. E é isso que irá aparecer aqui. A probabilidade e a gravidade. Também é conforme o modelo. Vamos dizer que a probabilidade é rara e a gravidade é alta. Por isso, o nosso risco é baixo, conforme o modelo que cadastramos. Defina o tipo de tratamento. No nosso caso, mitigar o risco que cadastramos lá no modelo, lembramos que exige plano de ação, mas você não precisa lembrar isso, o sistema irá te mostrar. Defina os controles para evitar este risco.
e clique em adicionar. Você pode definir quantos controles precisar, ou ainda excluir um controle. O histórico de ocorrência será utilizado depois deste plano de risco estar cadastrado. É aqui que irão aparecer quando este risco acontecer. Isso é muito importante, pois colocamos que o nosso risco é raro, mas digamos que no período de um ano ele aconteceu 2 vezes. Na revisão do risco, iremos perceber que a probabilidade que definimos como rara estava equivocada. Clique em salvar. Agora você pode cadastrar outros riscos. Clicando em fechar e atualizar, aqui está o risco que acabamos de cadastrar. Veja que existe a coluna exige ação e possui ação. No nosso caso, o exige ação acontece devido ao tratamento de mitigar o risco. Ainda não cadastramos uma ação, mas isso em breve iremos fazer. Cadastrando um novo risco, vamos colocar que um risco positivo é que o cliente assista ao nosso tutorial, goste tanto do sistema e indique para um fornecedor ou um conhecido. O processo segue sendo o mesmo neste caso, mas poderia ser diferente, da mesma forma que a atividade. O tipo de risco agora é uma oportunidade, e a consequência é o aumento na cartela de clientes. Natureza, estratégico, probabilidade frequente, gravidade alta, ou seja, um risco alto de acontecer. Tipo de tratamento, acompanhar, não queremos de forma alguma diminuir este risco. Controle, índices de satisfação do cliente. Podemos salvar. Fechamos e atualizamos os riscos. Você pode pesquisar os riscos através dos campos de filtro. Por exemplo, quero os riscos que exigem ação. Coloco sim e aplicar. Pronto, aqui está o risco. Posso colocar ambos e aplicar novamente, os meus 2 riscos aparecem. Agora vamos para a lista de ações propostas. Também clicamos em Novo. Definimos um responsável. Defina a quantidade de dias previstos. Veja que aqui não colocamos uma data final para execução, colocamos a quantidade de dias previstos. Essa quantidade de dias serão adicionados no momento que o plano de risco for aprovado. Assim, evitamos que, caso o plano de risco demore para ser aprovado, as ações já entrem em atraso antes mesmo dos usuários conseguirem ter acesso às ações. Defina a descrição da ação. Você pode definir ainda recurso, custo e observação. Aqui associe os riscos. É neste momento que o sistema entenderá que a ação que você precisava para mitigar o risco está selecionada e existente. Você pode criar ações sem nenhuma relação com o risco, ou ainda um risco com mais de uma ação, ou uma ação com mais de um risco. Clique em salvar. Pronto. Agora podemos atualizar. Ao voltarmos na aba de lista de risco, o risco de usuários não entenderem o tutorial, que tinham o tratamento de mitigar o risco, exigiam uma ação e, de fato, agora possuem ação. Após definir as listas de ações, podemos salvar o plano de risco. Voltamos para a lista dos planos cadastrados, visualizamos e enviamos para aprovação. Apenas o responsável pelo plano tem acesso a esse botão. Neste momento, o aprovador, no caso a Maria, irá receber um alerta e um e-mail para aprovar o plano de risco. Acessando aqui os alertas da Maria, percebemos o alerta: existem planos de risco pendentes de aprovação. Acessamos o alerta, minimizamos os filtros. Aqui está o nosso plano. Clicamos em visualizar, avaliar plano de risco. Aqui na avaliação iremos definir se aprovamos ou reprovamos o plano de risco cadastrado pelo João. Se reprovarmos o plano de risco, será obrigatório definir uma justificativa.
Neste momento, o plano de risco irá ficar em correção e retornará para o responsável, onde, através das ocorrências, o responsável pode entender o que está errado, corrigir e reenviar para aprovação. Caso aprovarmos, podemos definir ainda quem será o responsável pelo plano de ação. No nosso caso, temos apenas um responsável pelo plano, que é o João da Silva. Mas, caso tivéssemos mais responsáveis pelo plano de risco, podemos selecionar qual será o responsável pelo plano de ação. Lembrando que o plano de ação tem apenas um responsável e é ele que define a reprogramação, cancelamento de ações. Pronto. Agora o nosso plano de risco está vigente. No momento que o plano de risco está vigente, as ações se tornaram plano de ação e os respectivos usuários responsáveis foram alertados para executar. A Maria possui uma ação. Acessando a sua tela de alertas, conseguimos acessar a ação. Existem ações sob sua responsabilidade. Entramos na nossa ação, vamos na aba Ações e concluímos a ação. Clicamos em Salvar. Podemos retornar para o plano de risco. Na aba Histórico, conseguimos acompanhar os registros de cadastro deste plano de risco. Assim, conseguimos saber quem aprovou ou reprovou o plano de risco, também como as revisões que forem acontecendo. Nos próximos vídeos vou te mostrar como revisar um plano de risco e cadastrar uma ocorrência.